Gente, boa tarde. Muito obrigada aqui pela presença de vocês. Obrigada pela presença da Maísa, da Devan Asset, que topou fazer essa live aqui com a gente. Aliás, né, não só topou, como se propôs e se prontificou e deu essa ideia, né? Porque eu mandei para ela com algumas dúvidas, algumas perguntas no e-mail, e ela já de cara se prontificou para fazer uma live. Então, fiquei muito feliz porque as pessoas estão perguntando bastante sobre os fundos de crédito privado, o que aconteceu, o que faz, o que não faz, né, como que a gente usa ele na nossa carteira de investimentos. Ah, boa, vamos lá, Vivi. Eu que agradeço também pela oportunidade. E nesse momento é importante a gente estar próximo para explicar de fato o que está acontecendo, né? Para conseguir passar uma perspectiva aí pro investidor de como ele deve se portar, enfim, né? Eu devo resgatar, devo investir mais, o que está acontecendo, né? Então, eu acho que essa proximidade é bastante importante, né? A gente está vivendo, de fato, uma crise na área da saúde, mas que tem trazido impactos bem significativos para o mercado financeiro como um todo, né? E todas as classes, até as menos previsíveis e as que menos sofriam com oscilações e questões, né, macroeconômicas, também têm sentido bastante. Tá? Então, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou uma das sócias da Devan, eu cuido da área de relações com investidores e já tenho 2 anos de Devan, porém no mercado financeiro como um todo eu tenho aproximadamente 12 anos, tá? Então já vi bastante coisa, né, vi bastante coisa relacionadas a ações, a fundos imobiliários e agora mais especificamente no mercado de crédito, tá? Crédito privado, né? Então, a Devan, ela é uma casa especializada na gestão de fundos de crédito privado, tá? Então, todos os nossos fundos vão ter ali uma pitada de crédito privado, dependendo do objetivo de cada um, tá? Então, o que é esse crédito privado, né? Então, quando a gente aloca nossos recursos ali, nós investimos em Tesouro Selic, títulos do governo, isso a gente está falando de dívida pública, né? Então, tudo que foge disso, tudo que foge de um ambiente público, passa a ser um âmbito privado. Então, hoje, o objetivo do fundo não é ter uma alocação expressiva em título público, mas ela tem alocações expressivas, desculpa, em títulos públicos, ou títulos privados, que são debêntures, que são títulos emitidos por empresas não financeiras, tem letras financeiras, que são títulos emitidos pelos bancos, né? Entre outros, né? Então, esse tipo de título, ele tende a ter um prêmio um pouquinho maior do que o título público. Os fundos, eles não têm só crédito privado, eles têm um pouco de título público também, ou eles têm só crédito privado? Não, todos eles, os gestores, eles fazem uma composição da carteira, né? O fundo, assim como, né, os investidores pessoas físicas, eles também precisam ter uma parcela líquida, né? Com objetivos diferentes. Então, o fundo de investimento, ele precisa ter uma parcela de resgate imediato, porque esses fundos, eles estão sujeitos a resgates. Então, se o investidor, ele solicita um resgate hoje, o fundo tem que ter como pagá-lo, né? E como esses ativos, né, eles possuem um mercado secundário onde os investidores, os gestores, eles negociam e conseguem dar vazão para esses títulos, mas pode ser que demore um pouquinho mais do que a liquidez de um título público que é imediata, né? Então, essa parcela de liquidez, ela depende completamente do objetivo do fundo e do prazo de liquidez. Por exemplo, o Sólidos, que é um fundo de zero, ele tem essa parcela de liquidez, né? Uma parcela livre de risco, em títulos do governo muito maior do que os outros, né? Então, a gente está falando aí em algo em torno de 35% da carteira e precisa ser assim para que não tenha a gente não sofra aí um problema de liquidez, tá? Nos demais, como o investidor, a partir do momento que ele solicita o resgate, né, os gestores têm mais tempo para trabalhar essa composição da carteira e desinvestir, enfim, ativos se for necessário.
essa parcela é um pouquinho menor. Então, fica ali em torno de 20%, 25% da carteira. O Devan Sólidos Cash, que é um fundo que eu já falei aqui também, que eu acompanho, que eu tenho. É um fundo que rendia, historicamente, né? Ele rende em torno de 110% do CDI, alguma coisa assim, né? Rende um pouco acima do CDI, tem uma certa constância, né, nessa rentabilidade e resgata no mesmo dia. A hora que eu quiser, eu posso resgatar. Mas agora, em março, a gente viu que teve uma oscilação grande nesses fundos. O que aconteceu com os créditos privados, né, em março? Por que os fundos tiveram essa oscilação? Tá. Então, assim, é importante comentar, né, que, como eu estava falando no começo, a gente está falando de uma crise no ambiente da saúde, né, mas que trouxe impactos bem relevantes para o mercado financeiro como um todo, né. Para a classe de crédito privado, é importante a gente comentar, né, que o que trouxe, e assim, é legal a gente separar em dois tempos, né, a gente falar um pouquinho das influências no curto prazo, que é o que de fato está machucando aí o bolso do pessoal nesse momento, né, e no médio e longo prazo, com as ativas, enfim, as perspectivas daqui para frente, tá? No curto prazo, né, o que aconteceu? A gente teve uma marcação a mercado significativa nos ativos que compõem a carteira desses fundos, tá? Puxando a rentabilidade desses fundos para baixo. Teve um outro momento recente, num passado recente, que a gente viveu algo parecido, né? Não sei se vocês acompanharam, mas no último trimestre de 2019, a gente teve um momento ali de marcação a mercado também bastante intensa, né? Que puxou a rentabilidade da maioria dos fundos para baixo, não chegou a um resultado negativo na maioria dos casos, mas foi bem relevante, né? Sólidos que costumava rodar ali seus 100, 103, 108, né? E até meses bem acima disso, ele chegou a rodar 35% do CDI, tá? Só que quando você observa os meses seguintes, quando essa marca no mercado ela foi se ajustando, ou seja, os ativos eles foram entrando novamente num preço adequado, num justo, que reflete a qualidade do crédito desse emissor, é como se essa rentabilidade tivesse retornado. Então, é como se esses ativos tivessem rendido menos por um período e, em seguida, eles tivessem devolvido essa renda. Então, se vocês observarem janeiro e fevereiro, o fundo já rendeu 115, 116 do CDI. Tá? Isso falando dos sólidos, né? O sólido não é um fundo para rodar seus 116 do CDI. É um fundo para render menos. Mas dentro ele estava devolvendo uma rentabilidade que foi perdida ali no passado. Isso por quê? A gente está falando em fundos de renda fixa, né? Então, a renda fixa, ela possui uma característica previsível, no sentido da gente, quando o título vence, quanto o título vai pagar, desculpa, e isso é dado, né? Isso é sabido no momento que o fundo ou que o investidor adquire esse papel, tá? Então, independente do que aconteça no meio do caminho, esse título vai passar do que foi combinado, né? Só que no meio do caminho pode existir algumas oscilações, tá? Que, né, obrigatoriamente faz com que os gestores, eles vendam, precisam, né? Tem a necessidade da liquidez, precisam vender esses ativos, esses títulos, né, a mercado. Nessa negociação, eles encontram preços diferentes e aí, ao momento atual aí do mercado, ativos com taxas muito mais altas, né? Isso que toda a indústria precise marcar esses ativos a mercado, tá? Então, toda a indústria de fundo. Né? Então, alguém pode questionar, poxa, mas eu tenho uma debênture, eu comprei uma debênture e eu não percebo essa oscilação toda. Né? Então, eu comprei lá e aí eu vou ficar com ela até o final e eu não vejo essa oscilação toda. Porque a sua debênture, ela não está nessa dinâmica de ser marcada a mercado. Se você, por algum motivo, quiser vendê-la hoje, encontrar um preço muito diferente, que pode ser positivo ou pode ser muito negativo. E no final de fevereiro, quando o assunto, né, Covid-19 realmente tomou conta de tudo, começou a gerar uma certa receio por parte dos investidores
porque a gente acabou perdendo a previsibilidade. Então, ninguém sabia o que estava direito, que impacto isso teria e como a gente está com relação a isso. E nesses cenários instáveis, e aí só reforçando que esse foi o cenário de longo instável que a gente já viveu, as pessoas elas tendem a ter uma certa aversão a risco, né? Então elas fazem de tudo para se tornarem mais líquidas, né? Terem os seus investimentos líquidos. E aí, pede um resgate aqui, pede, enfim, de onde tem ali posições, investidores têm essa característica de resgate, né? Porque é melhor que isso esteja na minha conta do que num produto que eu não sei o que vai acontecer. Essa queda que houve em março foi realmente pela marcação a mercado, mas não porque tem algum título dentro do fundo que tem alguém que não vai pagar aquela dívida, por algum problema dentro do título em si. Foi mais realmente pela marcação a mercado. E aí a tendência é que isso volte com o tempo, certo? Sim, por isso que eu comentei que é bom a gente conseguir separar o curto e o médio e longo prazo, né? Então, no curto prazo, foi isso, tá? Marcação no mercado, 100%, isso tende a se ajustar com o tempo, então, como eu comentei, e até fazendo um paralelo aí com o mercado de equities, né, com o mercado de ações, a gente sempre escuta muito falar, tá na baixa, vou comprar, né, numa tendência de que isso vai subir e eu ganho com isso. Nesse mercado é a mesma coisa. Então, esse é o momento que, se o investidor tem uma disponibilidade, ele tem seus recursos ali para investir, é um bom momento de entrar, porque ele está entrando justamente na baixa, né? Uhum. E aí ele vai surfar, né? Porque a gente costuma dizer, uma rentabilidade mais interessante daqui a algum tempo. Tá? Então, é a mesma situação, né? Do comprar na baixa e não vender quando está nessa situação, que você acaba, né, como eu comentei, realiza, né, seu prejuízo ali. Se esse fundo ele tem um emissor, né, uma empresa que não tem um grau de crédito bom, numa eventual deterioração da economia, ele pode não pagar esse título. Aí sim seria um problema. Essa é a única maneira do investidor perder dinheiro de fato em títulos de crédito privado, que é quando o emissor, que sei lá, vou dar um exemplo, tá? É só um exemplo. O Banco Itaú emitiu uma letra financeira, né? Então, essa letra financeira, ela foi comprada pelos fundos, então tá o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro de todo mundo lá. Se o Itaú resolve não pagar essa letra financeira, aí sim perdemos dinheiro, porque e aí não tem o que fazer, o emissor deu default, é o que a gente fala, não houve o pagamento daquele título, tá? Então, essa é a preocupação que a gente precisa ter com relação a fundos de crédito. E é por isso que a gente precisa, a cada investimento, selecionar muito bem quem são os gestores, selecionar muito bem quais são os fundos, né? Qual é a qualidade do crédito que tem ali dentro, tá? Essa é uma preocupação mais de médio prazo, tá? Falando especificamente da Devan, existe uma série de emissores chamados high grade, né? São aqueles emissores que têm uma nota mais alta possível com relação à qualidade de crédito, que são os AAA, que nós, né? São 3As, né? A classificação de crédito, que é o nível máximo, tá? Na carteira dos sólidos e dos demais fundos também, mas trazendo para os sólidos, 70% da carteira é composta por ativos high grade, tá? Então, assim, por ativos, desculpa, AAA. Toda a carteira é composta por ativos high grade, tá? Então, assim, de fato, trazendo uma linguagem mais simplista, de fato, a nata dos setores ali de crédito do Brasil que a gente tem na carteira desses fundos de crédito, tá? Nos sólidos, principalmente, tá? A Amanda está perguntando, né? Qual é a expectativa para a retomada da rentabilidade dos fundos de crédito privado agora, já que nesse momento houve grande queda? Como eu estava comentando, um dos principais motivos ali que gerou essa marcação a mercado tão ativa, tão intensa, né, vamos dizer assim, foi porque houve ali no secundário um momento de um pouco de liquidez, tá? Então, o que isso significa? Que haviam muitos investidores, né, muitos vendedores, né, muito por conta dessa saída dos fundos, resgate dos fundos, e poucos compradores, né? Isso fez com que os preços dos ativos fossem parar lá na lua, né? Então, o que acontece? Para que isso se regularize, né, precisa ter um equilíbrio um pouco maior ali entre compradores e vendedores, né?
O Banco Central, desde então, né, acho que faz uns 15 dias, anunciou uma série de medidas, uma já em andamento, outras ainda em estudo, né, onde ele injetaria recursos, né, e aí quantidades bastante expressivas, né, falando aí de 1 trilhão e alguma coisa, na economia para destravar essas operações de crédito, tá? E aí, o objetivo disso é fazer com que esse mercado fique mais líquido, né? E, consequentemente, os preços eles vão se ajustando, né? Então, por isso que eu comentei que a gente não sabe exatamente se isso vai acontecer no próximo mês ou daqui 2 meses, porque, assim, são ativos que vão ser precificados aos poucos, né? Além disso, ainda tem uma questão que é a precificação da Anbima, né? Porque os preços secundários. Só que isso não acontece instantaneamente, né? Então, as cotas de hoje, elas não refletem os preços dos ativos negociados ontem, né? Existe um tempo ali que a Anbima precisa para conseguir operacionalizar isso e faz, né? Isso também gera um pouquinho de atraso, vamos dizer assim, na equalizar, tá? Então, no médio prazo, é isso que a gente imagina, é essa expectativa do mercado, tá? Com relação que essas marcações, né, a mercado, elas sejam suavizadas. É com a entrada do Banco Central, é com a entrada de outros investidores que nesses momentos aproveitam as oportunidades, né? Como eu comentei, existem investidores de wealth management, de fundos, investidores grandes, que veem o mercado se comportando dessa, sabendo que daqui a X tempos disso vai voltar, né? Então, um momento de oportunidade. É nesse momento que a gente costuma dizer que o dinheiro ele muda de mão, né? O investidor impaciente acabando por medo, por desconhecimento, diversos fatores, e esses outros investidores têm a oportunidade ali de entrar em preços mais adequados, mais interessantes. Que isso é muito, muito importante que a gente vai falar agora, então peço para vocês ficarem, que é algo assim que eu errei nessa questão, e que é o seguinte, né? Será que a gente pode colocar a nossa reserva de emergência, a reserva de sossego, aquele dinheiro que a gente precisa resgatar rapidamente? Será que a gente pode colocar esse tipo de investimento num fundo de crédito privado, mesmo que ele tenha um prazo de resgate de zero, né? Como é o Sólidos Cash? Será que é apropriado a gente fazer essa alocação? A gente tinha conversado um pouco sobre isso, né, Maísa? Então, eu queria que você comentasse se a gente pode colocar uma reserva de emergência, um dinheiro, né, que a gente vai precisar de qualquer jeito nesse tipo de fundo. E qual é o tipo de... quando a gente aloca, né, num fundo de crédito privado, a gente deve olhar esse dinheiro para um prazo. Qual prazo, assim? Qual o objetivo do dinheiro para esse tipo de investimento? Falando dessa questão da reserva de emergência, né? O que acontece? Se a gente pegar o histórico desses fundos, históricos dos sólidos, né, que tem aqui um fundo de 4 anos de existência, o histórico de outros fundos que têm até mais tempo de existência, né, 10, 15 anos de existência, a gente vai ver que esses fundos, eles nunca tiveram esse tipo de impacto. Por algumas razões, né? Primeiro, porque a nossa taxa de juros sempre esteve muito alta, esse mercado de fundos de crédito, ele era um mercado menor, né? Ou seja, as negociações do secundário ali era geralmente feita por bancos grandes, né? Não tinha essa oscilação toda. Então, se vocês olharem na lâmina de qualquer um desses fundos, vocês vão ver que era sempre uma entrega, como a gente costumava dizer, reloginho, né? Então, sempre ali um pouco acima do CDI, sempre ali um pouco acima do CDI. E com uma liquidez baixa, né? Então, uma liquidez D0, D1, que até então brilhava aos olhos de todo mundo para uma reserva de emergência, porque, poxa, eu posso ter a minha reserva de emergência num produto que eu consigo, sem dúvida nenhuma. Ih, peraí, não.
Ficou mudo de novo. Deixa eu tirar. Gente, e realmente, né, essa entrega de rentabilidade desses fundos, e tem fundos até mais antigos que eu acompanho, que são de crédito privado, que tem, né, que tinham uma entrega muito constante. Eu mesmo sempre tive a minha reserva de emergência nesse tipo de fundo. Agora, só que agora acho que não dá mais para a gente ter, não. Pode falar. Estava contando aqui que eu tinha minha reserva de emergência nesse tipo de fundo de crédito privado, né? Eu não sei, eu até onde vocês me escutaram. Bom, então assim, por isso que antes várias pessoas recomendavam um fundo sentido para aquele cenário, né, para aquele ambiente. Só que, assim como tudo na vida, muda, o cenário muda, a gente está vivendo num ambiente econômico completamente diferente do que a gente estava há 2, 3 anos atrás, né? E os produtos financeiros, eles também precisam se adequar, né? Então, qual que é a questão? O reserva de emergência é justamente por isso que a gente não pode passar um sufoco. Porque ele é para usar no caso de um imprevisto, de uma emergência, como o próprio nome diz, né? Então, o ideal é que essa parcela esteja em produtos mais tradicionais, menos suscetíveis a oscilações, menos suscetíveis à marcação a mercado, né? Então, e aí o resto da carteira a gente consegue fazer uma alocação mais interessante, mas não nessa parcela de renda fixa. E aí tem 2 pontos, né? Se eu já tenho a minha reserva de emergência nesse tipo de fundo. Eu mantenho, porque é aquilo que eu falei. Se eu sair agora, eu vou realizar prejuízo. Então, eu vou manter a minha reserva aqui até o momento que as coisas izarem e eu entender se faz sentido ou não, tá? E um outro ponto, eu não tenho a minha reserva de emergência, eu vou começar a montar agora, aí você já vai montar a sua reserva num produto menos suscetível a marcações no mercado, mais tradicional. E aí, para que serve, então, as alocações em outros tipos de fundos, né? Para que, então, a alocação nos sólidos se eu não vou usá-lo para uma reserva de emergência? A composição da carteira do investidor, ela reflete o perfil de risco que esse investidor tem, né? Tem investidor que não tem estômago, né? A gente costuma dizer, não tem perfil para estar num investimento de renda variável, né? Ele não tem perfil para uma queda de 30%. Né? No crédito privado, a gente está falando, por exemplo, o Sólidos ele teve um resultado negativo de 1%, 1,7% esse mês. A gente pode ter 30%. Então, é um investidor que às vezes não tem um perfil para isso, né? No universo da renda fixa, ele precisa encontrar alternativas para conseguir rentabilizar melhor o recurso dele, porém não se expor a uma renda variável. Ai, Maísa, quero te agradecer a sua disponibilidade por, enfim, estar aqui com a gente e esclarecer essa série de dúvidas, né? Todas essas questões, ainda mais nesse momento crítico, imagino que vocês estão, né, aí acompanhando bastante coisa, mas realmente te agradeço mesmo pelo seu tempo, por esse momento. Olha lá, já tem gente pedindo para você contratar ela. Aqui é a Vanessa. Ai, eu ri, eu tava aqui no meio do raciocínio, aí eu li isso, dei risada. Pois é. Enfim. Muito... Vivi, eu agradeço. Se você tiver, enfim, outras dúvidas dos seus investidores, a gente está super à disposição, pode me ligar, a gente faz outra live, enfim, como você preferir aí, tá bom? Tá bom, muito obrigada, muito obrigada. A gente vai acompanhando e quem sabe mais para frente a gente faz outra live. Bom, gente, a conclusão é que eu vou ficar com a minha alocação que está lá nos sólidos, eu vou manter, vou esperar mais um pouco, vou esperar retomar. E o pessoal gostou, muito bom, gente, obrigada. E é legal, né, a gente poder contar com uma mulher também lá na parte da gestora, isso é muito bacana também. Obrigada. Hein? É a única lá? Bom, mas pelo menos tem uma. Tá bom.
Obrigada, Então viu? tá, obrigada, Maísa. Até mais. Obrigada, gente, pela presença aqui de todos. Pati, Maiara, Vanessa, Natalina, muito obrigada, gente. Até mais. Tchau, Vai ficar tchau. salva aqui a live também. Tchau.